Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos ao canal Evoluir, eu sou Kentamura e na sequência dos nossos estudos, hoje a gente vai falar sobre o conceito de certo e errado, de bem e mal e a gente vai falar também sobre o exemplo de alguns gênios em relação a isso. Então, vamos lá? Antes da gente continuar, você já sabe, vou pedir para que você deixe seu like, deixe seu joinha. Inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. Para você que me acompanha aqui no canal, você já deve ter ouvido dizer que o conceito de bem e do mal é algo ilusório. Albert Einstein diria que tudo é relativo, o que é bom para uma pessoa pode ser ruim para outra. Mas se a gente for mais a fundo, na verdade, o que é bom para uma pessoa pode ser ruim para essa mesma pessoa, num outro momento, numa outra situação. Isso porque o que acontece é que nós temos o conceito de bem e de mal, de certo e de errado, de acordo com as nossas experiências nesta vida. Muito cedo nós descobrimos que tudo nesta vida que nós estamos passando não é feito apenas de bons momentos, de bons acontecimentos, né? Cedo a gente descobre que existe a perda, existe a dor, existe o fracasso, a doença, a decadência, o envelhecimento e a morte. E então o que a gente faz? A gente associa tudo isso ao que é ruim, ao que é negativo, não é? Por exemplo, é bom ter aqueles com quem a gente ama por perto. É ruim perdê-los. É bom ter dinheiro. É ruim não ter. Se você assistiu o vídeo anterior dessa série, você viu que a gente disse que por mais que nós tentamos compreender o que é Deus, né, a sabedoria que nós temos nessa forma humana não permite que a gente consiga compreender isso, porque é algo infinitamente maior do que a gente conseguiria compreender. Pois bem, então acontece algo parecido com o nosso conceito de bem e mal, de certo e de errado. Isso porque quando coisas aparentemente ruins acontecem, ou coisas que nós chamamos de coisas ruins acontecem, há uma inteligência divina agindo de forma perfeita e que nós, mais uma vez, não fazemos a menor ideia de que está agindo e muito menos conseguimos compreender com a nossa mente humana atual. Na física quântica existe uma coisa chamada entrelaçamento quântico, que é quando as pessoas se conectam por algo aparentemente banal, ou seja, sem propósito algum. Mas não é que não tem propósito, simplesmente nós não sabemos. Talvez você tenha conhecido alguém quando criança e 20 anos depois, do nada, você reencontra essa pessoa e transforma completamente a sua jornada. Talvez um ato que você faça hoje retorne daqui a muito tempo e você não vai fazer a menor ideia, não vai ter a menor noção de que foi uma inteligência divina que atuou por trás disso. E se a gente lembrar que nós somos apenas um grão de areia em termos de consciência, vamos lembrar também que não existe talvez. Nada acontece sem essa inteligência divina atuando, embora seja realmente difícil para nós compreender isso em alguns momentos. Como é possível, por exemplo, compreender um assassinato? Como é possível, por exemplo, compreender uma guerra? Antes de mais nada, a gente tem que lembrar que as coisas mais terríveis provocadas pelo homem vêm devido ao fato do homem ter criado o conceito de separação. Uma pessoa que tira a vida de outra, seja por vingança, por interesse ou apenas pelo fato de querer um pouco de dinheiro, ela só faz isso porque ela não tem a menor consciência de que a vida do outro
faz parte de sua própria vida. Não tem a menor consciência de que todos estamos conectados, de que, aliás, somos a própria vida. Em outras palavras, ela não tem a menor consciência que ela está ferindo a si mesma. Eu não sei quando você vai ver esse vídeo, mas nos dias atuais existem mais de 70 conflitos armados no mundo. Ou seja, existem mais de 70 guerras no mundo. E provavelmente você deve estar surpreso, surpresa com essa informação, porque provavelmente você saiba talvez de duas ou de três. Mas mesmo que a gente soubesse de apenas uma única guerra no mundo, será que nós nos importaríamos verdadeiramente com isso? Você quer ver uma coisa? Na Terra hoje, somos quase 8 bilhões de habitantes, tá? Então vamos dizer 8 bilhões redondo para facilitar a conta. Então imagine que dois países entram em guerra e que cada país tem 100 milhões de habitantes. Portanto, somando 200 milhões envolvidos nesse conflito. Daí eu pergunto, quantos desses 7,8 bilhões que estão fora, né, não estão envolvidos diretamente no conflito, quantos fariam orações desejando a paz e o fim da guerra? Aliás, nesse exato momento, quantos de nós lembra que todos somos irmãos e ora pela paz mundial? E olha, eu me incluo nisso, porque não é todo dia que eu oro pela paz mundial. E por que parece que a gente não está nem aí? Porque parece que é mais importante cada um cuidar do próprio nariz e pensar que o que acontece do outro lado do mundo não me importa. Isso acontece por causa do conceito de separação. Agora, digamos que se nesse momento um parente próximo, uma pessoa muito próxima, estivesse dentro de uma zona de guerra, aí sim a gente teria uma empatia muito maior e com certeza nossas orações seriam no sentido de que a guerra acabasse o quanto antes, que o conflito terminasse, não é? Aliás, o conceito de separação é tão forte que nesse exemplo que eu dei, algumas pessoas talvez nem desejariam que a guerra terminasse, porque desejariam que o outro lado perdesse, mas desejariam sim apenas que a pessoa que ama retornasse sã e salva, não é? E se o Brasil entrasse numa guerra, será que a gente atiraria em outras pessoas para defender o nosso país? Tudo bem, porque o outro lado não é brasileiro? E se do outro lado tivesse um irmão ou uma irmã nossa, um irmão de sangue, do mesmo sobrenome, da mesma família? Aí sim? Mas como assim? Não somos todos irmãos? Você percebe o tamanho da ilusão da mente humana? Percebe porque a Bíblia diz que a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus? A sabedoria deste mundo, desta existência limitada, na verdade, não é nem sabedoria, não é? Mas então, como é possível caminharmos em direção à luz, a uma consciência acima da separação? A primeira coisa é lembrar que separação vem do controle. O ser humano só apela para a violência quando quer impor algo. E impor vem de uma necessidade insana de controle. Então é aí que o Eckhart coloca alguns exemplos bem interessantes para a gente refletir. Ele fala primeiro de um homem que sempre respondia com as palavras pode ser. Então, certa vez, esse cara ele ganhou um carro num prêmio, né? Ele ganhou um carro 0 km. E aí os amigos chegaram e disseram assim: Nossa, mas você tem muita sorte, não é? E ele disse: Pode ser. Então, após alguns dias, ele sofre um acidente com esse carro e vai parar no hospital. No hospital, os amigos vêm visitá-lo e um deles diz: Puxa, mas que infelicidade, não é? E ele responde: Pode ser. Só que enquanto ele está no hospital, uma tempestade violenta vem e sua casa é tragada pelo mar. Então, um dos amigos vem e diz: Puxa, que sorte que você estava aqui, não é? E ele diz: Pode ser.
O pode ser desse sábio homem é porque ele se recusa a julgar tudo o que acontece na vida dele. Ele não avaliou nenhum evento, ele apenas aceitou. E assim entrou em alinhamento com a consciência divina que detém uma ordem superior. Ele sabe que é impossível para a mente humana compreender que lugar ou propósito um acontecimento qualquer ocupa no trançado da totalidade, no entrelaçamento quântico do universo. Na segunda história, ele conta que o maior mestre e filósofo indiano, chamado Jiddu Krishnamurti, já no final de sua vida, após mais de 50 anos transmitindo conhecimento, disse em uma palestra: "Vocês querem conhecer o meu segredo?" Então todos ficaram em êxtase, porque eles iriam conhecer o grande segredo do mestre, inclusive pessoas que o seguiam há 20, 30 anos. Então ele disse: "O meu segredo é que eu não me importo com o que acontece." E foi embora. Provavelmente a maioria das pessoas não entendeu nada. Mas, segundo Eckhart, nós devemos nos importar com o que é, com o que as coisas são, com o que nós somos, e não com o que acontece. O que acontece é efêmero, é passageiro, e tudo o que passa não é real. E a terceira história, eu inclusive já contei aqui no canal, que é sobre um monge japonês chamado Hakuin, e que ele costumava responder às indagações dizendo: "É mesmo?" Então a história conta que a filha do seu vizinho engravidou e os pais pressionaram para saber quem era o pai. Então a menina disse que o pai era o monge Hakuin. Os pais então procuraram o monge e disseram: "Nós estamos sabendo de tudo. A nossa filha contou a verdade. Você é o pai da criança que ela está esperando." Então o monge disse: "É mesmo?" As notícias se espalharam e o monge perdeu a sua reputação. Mas ele não se preocupou. As pessoas também pararam de procurar por ele, mas ele também não se importou. Quando a criança nasceu, os avós levaram o bebê até o monge e disseram: "Você é o pai, então cuide dela." O mestre Hakuin então aceitou e cuidou do bebê com o maior carinho. Um ano depois, cheio de culpa e de remorso, a menina conta aos pais a verdade de que o verdadeiro pai do bebê é uma outra pessoa. Os pais, envergonhados, procuram o monge para se desculpar e dizem: "Nós sentimos muito. A nossa filha revelou que você, na verdade, não é o pai do nosso neto." E o monge respondeu: "É mesmo?" O Eckhart explica que o monge fez foi permitir que as coisas acontecessem sem que ele participasse do drama humano, sem julgar as atitudes e comportamentos dos outros e sem se vitimizar. E dessa forma ele atingiu tal unicidade com o todo que os eventos deixam de ter poder sobre ele. No final, o mal converteu-se em bem, pois o bebê foi cuidado com muito carinho. E depois, quando os avós foram buscá-lo, Hakuin entregou sem apego. Você se lembra da primeira parte do vídeo que eu falei sobre as guerras e sobre sermos irmãos? Então, foi exatamente o que o monge fez. Cuidou do bebezinho como se fosse o seu verdadeiro irmão. Assim que esse vídeo terminar, experimente assistir novamente a segunda parte desse vídeo e, em cada um desses exemplos, imagine como seria o resultado dessa história se existisse a presença do ego. Ou seja, imagine como seria com o conceito de bem e mal, com o julgamento, com as reações e o vitimismo. Pode parecer que você vai ver algo terrível, mas na verdade você vai ver nada mais do que a maioria das pessoas faz hoje. Ao mesmo tempo, reflita quantas vezes nós julgamos, culpamos ou nos vitimizamos em relação aos acontecimentos da vida. E então, descubra: será que nessas horas a nossa mente está em unicidade ou separação?
O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu joinha. Inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. E se fez sentido para você, compartilhe com as pessoas que você ama, com a sua família e os seus amigos. A gente se vê no próximo vídeo. Gratidão por ter ficado comigo até agora. Fique com Deus e que todos nós juntos possamos evoluir.